Olá, inscritos. Hoje vamos continuar a leitura de Apocalipse, capítulo 1, da parte de versículo 8 para frente, até o versículo 20. Vamos dar continuidade a um vídeo que eu postei mais ou menos um mês atrás, do Apocalipse, capítulo 1, ao versículo 7. Quem quer dar uma olhada para rever, só olhar esse vídeo. Hoje continuaremos do versículo 8 ao versículo 20 do capítulo 1. Vamos lá. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse versículo se refere a Deus Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, que contempla também o versículo 4, quando João refere ao Todo-Poderoso, e também ao 5, quando João se refere ao Senhor Jesus Cristo. Então nós sabemos que o 8 está falando a respeito de Deus, do Pai, devido ao versículo 4 do mesmo capítulo, porque o 5 é o Senhor Jesus Cristo. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. João, nessa época, estava na ilha-prisão chamada Patmos. Mais ou menos essa época, o império, quem comandava o império era Domiciano, Tito Flávio Domiciano, mais ou menos no final do século I. E ele ficou, e ele conta aqui no versículo 9, que foi por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, que ele estava preso nessa ilha. Os cristãos na época eram perseguidos, se via como tocha humana, e ele era um líder religioso, um apóstolo. Exilaram ele na ilha de Patmos, e ele conta no relato aqui no versículo 9. Ele diz aqui que bem no versículo 10, ele diz que foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu ouvi detrás de mim uma grande voz como trombeta. Ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor possivelmente pode ser um sábado, né? Que o dia do Senhor é um sábado. Aqui está no versículo 10. E o anjo disse ao João: o que vês, escreve num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Então, essas 7 igrejas ficavam na Ásia Menor, e os apóstolos tinham conhecimento de todas elas. Eram participantes. Sabemos disso pela carta de Paulo e do próprio João, aqui escrever em Apocalipse. O Senhor Jesus Cristo pegou essas 7 igrejas naquela época, cada qual com suas particularidades e preceito, para representar as 7 eras das igrejas, ao longo de um período de 2000 anos, para cada parte representando ou representa uma igreja nesse período de 2000 anos, no qual hoje nós vivemos no o último período da igreja de Laodiceia. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha,
e sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Aqui no versículo, o Senhor Jesus, ele passeia pelos castiçais. Os castiçais representando as 7 igrejas das 7 eras. E no outro versículo 16, ele tem 7 estrelas. Essas 7 estrelas na mão direita representa os 7 anjos das 7 igrejas. Tudo isso está indicado no versículo 20, o último versículo do capítulo 1. O Senhor Jesus passeia pelos castiçais, das 7 castiçais que representam as 7 igrejas. Isso confirma em Mateus 28:20, que está escrito: "E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém." Mostrando que o Senhor Jesus está com as 7 igrejas nessas 7 eras, a sua igreja. Mas é um remanescente. Não é as igrejas tradicionais que nós conhecemos, é só a igreja dele, a igreja do Senhor, aquela que cumpre os mandamentos, respeita os mandamentos e respeita e segue a doutrina do Senhor Jesus. Quem não cumpre os mandamentos de Deus não representa essa igreja do Senhor Jesus. E da sua boca saiu uma espada de 2 fios. Essa espada representa a palavra de Deus. E o seu rosto resplandecia como o sol. Esse sol representa o sol da justiça, o rosto do Senhor Jesus. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: "Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou, vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer." O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e as 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. O Senhor Jesus fala que foi o primeiro e o último. Ele é o primeiro na ressurreição e recebeu o corpo incorruptível. E o Senhor tem a chave da morte e do inferno, porque o Senhor tem a chave da vida, a vida eterna que o Pai outorgou. E o inferno representa a sepultura. Não é nada lago de fogo com demônios espetando ninguém. Representa a sepultura. E o Senhor pediu: escreve essas coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Que tem visto que são é que o Apocalipse já foi aberto desde aquela época e correu pela história, chegando até o nosso tempo. Pois a interpretação bíblica é historicista, ou seja, os acontecimentos é comum com a história, e as profecias vêm acontecendo ao longo do tempo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, dê um like, e assim terminou o capítulo 1 de Apocalipse.